Este é um vídeo especial. Analisaremos diversas questões importantes apresentadas nos 12 primeiros capítulos do livro de Êxodo, e isso fará com que você, mesmo não conhecendo muito bem a Bíblia, reconheça que ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Você já se perguntou por que o novo faraó, que não conhecia José, decidiu oprimir os israelitas? E quais foram as consequências dessa opressão? Afinal, quais eram as estratégias usadas pelos egípcios para controlar o crescimento da população israelita e como os israelitas responderam a essas medidas? Por que os críticos dizem que a história de Moisés foi baseada na vida de Sargão de Agade? Por que a Bíblia apresenta mais de um nome para o sogro de Moisés? Seria isso uma contradição? O que aconteceu com Moisés para que sua esposa Zípora o salvasse, já que Deus desejava matá-lo? O que o nome de Deus, Eu Sou o que Sou, representado pelo tetragrama sagrado, revela sobre sua natureza e relacionamento com Israel? Como cada uma das 10 pragas desafiou diretamente os deuses e sistemas de crenças do Egito? Qual era o propósito das pragas e por que Deus endureceu o coração de Faraó repetidamente? Vimos que Israel aumentou em número e em poder, e isso representava uma ameaça ao Egito. Assim, o Faraó ordenou às parteiras que matassem os bebês meninos assim que nascessem, mas preservassem a vida das meninas, pois elas seriam facilmente absorvidas na sociedade egípcia. Desta forma, este plano levaria à humilhação e ao fim do povo de Deus. As parteiras não obedeceram ao faraó, demonstrando humanidade, misericórdia e temor a Deus. Por terem agido de forma correta, Deus abençoou as parteiras. Assim, Israel aumentou mais ainda em número e em poder por certo período de tempo. Então, o faraó ordenou ao seu próprio povo que lançasse os filhos dos hebreus no Nilo. As filhas deveriam ser poupadas. Percebam que o texto está nos informando que a perseguição contra Israel chegou a este ponto porque somente assim o povo de Israel se visse forçado a sair do Egito. Sem a perseguição, Israel iria se contentar em permanecer numa terra fértil. Somente a adversidade poderia fazê-los querer partir dali. Em algumas ocasiões, a Bíblia nos fala deste crime horrendo, que é a morte dos infantes. De forma semelhante, Herodes, o Grande, ordenou a matança de crianças para que o Messias fosse morto. Quando o assunto é o infanticídio, não podemos deixar de considerar o problema moderno do aborto. Isso nos reporta a cidades antigas que, por sua tamanha crueldade, vieram à extinção. Em Esparta, o Estado decidia se uma criança viveria ou morreria. Em Atenas, uma lei de Solon, que foi um estadista e poeta, deixava esta decisão ao encargo dos pais. Em Roma, a regra era que os infantes fossem mortos a menos que seus pais fizessem intervenção, declarando que sua vontade era que a criança vivesse. Os sírios ofereciam crianças não queridas a Moloque, em sacrifício. Os cartaginenses sacrificavam as crianças a Melcarte, o deus tutelar da cidade fenícia de Tiro. Como o rio Nilo era considerado um tanto divino, lançar crianças ali era um ato encarado como sacrifício feito aos poderes divinos. O rio Nilo vivia cheio de crocodilos e as crianças ali lançadas serviam de comida para os répteis, e assim seus corpinhos não poluíam o rio. Foi diante desta situação terrível que Deus levantou Moisés para libertar o seu povo. A Bíblia nos informa que Moisés era um bebê bonito que foi escondido por 3 meses para evitar que os egípcios o descobrissem e o jogassem no rio Nilo. Hebreus 11, versículo 23 nos diz que pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. O que os pais fizeram foi colocá-lo num cesto de junco, deixando-o à beira do rio Nilo. O rio Nilo, local da morte dos bebês israelitas lançados a ele, foi exatamente o meio usado por Deus para preservar a vida de Moisés. Deus está nos mostrando que os desígnios do faraó seriam todos eles frustrados.
A filha do faraó haveria de tomar conta do menino, que acabaria recebendo uma educação de primeira classe e cresceria cercado dos mais altos privilégios. No vídeo passado, eu disse que esta parte da história de Moisés tem paralelo no nascimento de Sargão de Acade, que foi concebido em segredo, foi posto num cesto de juncos, foi lançado no rio e criado por um irrigador chamado Aqui. No entanto, os conservadores dizem que isso não significa que a história de Moisés utilizou o nascimento de Sargão como fonte para sua escrita, pois é totalmente possível que duas coisas similares possam ter sucedido a duas pessoas diferentes da história. É impressionante como Deus cuidou de cada detalhe, permitindo que a mãe de Moisés fosse a sua ama. Joséfo e os Targums, que são comentários e traduções em aramaico da Bíblia hebraica, falam sobre várias tentativas sem êxito de obter uma ama entre as egípcias antes de a própria mãe de Moisés ser convocada para desempenhar esse serviço. Não podemos ter certeza quanto a isso, mas podemos estar certos de que o poder de Deus se manifesta na vida humana. A mãe de Moisés acabou indo viver na casa do faraó a fim de cuidar de seu próprio filho e, além disso, ela seria paga por isso. Desta forma, Moisés pertenceu tanto ao Egito quanto a Israel. A oração dos fiéis tem o poder de tocar o coração de Deus, que é um pai amoroso. Filo dizia que a princesa egípcia era uma mulher casada, mas sem filhos, e que corrigiu esta falha ao adotar Moisés. Em hebraico, o nome Moisés é Moshe. De acordo com a narrativa bíblica, o nome Moisés foi dado pela filha do faraó, que o encontrou flutuando no Nilo em um cesto. A explicação etimológica fornecida em Êxodo 2, versículo 10, sugere que o nome vem do verbo hebraico machá, que significa tirar ou puxar. Assim, Moisés é entendido como aquele que foi tirado das águas. Quanto à historicidade de Moisés, há um vídeo desta série que explica tudo em detalhes, mostrando que podemos confiar no relato sagrado. Assistam a este vídeo. Muitos eruditos também apontam para uma possível origem egípcia do nome Moisés. Em egípcio, a raiz ms, ou Mose, significa filho ou gerado por. Este elemento é encontrado em nomes de figuras egípcias, como Tutmose, filho de Tut, e Ramsés, filho de Ra. Portanto, o nome Moisés pode ter sido uma forma abreviada de um nome teofórico egípcio, que originalmente incluía o nome de um deus egípcio, mas que foi adaptado e reinterpretado no contexto hebraico. Quando Moisés estava com 40 anos de idade, ele matou um egípcio que estava espancando um dos hebreus. Como consequência deste ato impensado, ele se tornou um fugitivo, tendo que ficar dos 40 aos 80 anos na terra de Midian, que ficava a aproximadamente 400 quilômetros de onde ele vivia. Sua vida pode ser dividida em 3 ciclos de 40 anos, pois dos 80 aos 120 anos, Moisés foi usado por Deus para libertar seu povo da escravidão egípcia. Midian tinha sido um dos filhos de Abraão e Quetura. Portanto, os midianitas eram parentes distantes de Moisés, uma tribo árabe que vivia na região ao sul do Sinai e na porção noroeste da Arábia. Os midianitas eram seminômades. Seu centro ficava às margens do Golfo de Acaba. O local tradicional do Monte Sinai ficava naquela região. Os nabateus, muito provavelmente, foram os sucessores dos midianitas na região, tendo sido os que edificaram a famosa cidade de Petra. Moisés armou sua tenda à beira de um poço, e foi ali que ele encontrou as filhas do sacerdote de Midian e acabou recebendo Zípora como esposa. E aqui é importante deixar algo bastante claro, pois os críticos dizem que a Bíblia é contraditória ao apresentar o nome do sogro de Moisés. Bem, a Septuaginta diz, em Êxodo 2, que o nome do sacerdote de Midian era Jetro. No entanto, o original hebraico só dá esse nome em Êxodo 3, versículo 1. Já o versículo 18 de Êxodo 2 diz que ele se chamava Reuel. Em Êxodo 18, versículo 12, Jetro é chamado sogro de Moisés. E não acaba aí não. Em Números 10, versículo 29 e Juízes 4, versículo 11, esse homem é chamado Obabe.
Em Números 10, versículo 29, Obabe figura como filho de Reuel, e Reuel aparece ali como sogro de Moisés. Então, realmente, há essas discrepâncias. Naturalmente, vemos que Jetro e Reuel são nomes diferentes de um mesmo indivíduo. No entanto, ao invés de pensar que a Bíblia não é confiável, podendo conter erros como estes, há outras formas de resolver a questão. Essas diferentes designações podem não ser nomes pessoais exclusivos, mas sim títulos ou nomes de diferentes aspectos da mesma pessoa. Jetro, por exemplo, poderia ser um título ou um nome honorífico. Como sacerdote de Midian, Jetro pode ter sido um título usado em contextos específicos. Reuel pode ter sido seu nome de família ou clã. Alguns sugerem que Reuel pode ser um nome tribal ou um ancestral comum. Obabe, por sua vez, pode ser um nome próprio ou outro nome familiar. Em algumas culturas, as pessoas tinham múltiplos nomes ou eram conhecidas por diferentes nomes em diferentes contextos. Outra possibilidade é que Reuel, Jetro e Obabe representam diferentes gerações ou membros da mesma família. Reuel poderia ser o pai de Jetro e Obabe poderia ser o irmão de Jetro. Então, esta variedade de nomes para o sogro de Moisés no livro de Êxodo pode ser explicada por uma combinação de fatores, incluindo títulos ou nomes múltiplos. Esta questão ilustra a riqueza e a complexidade dos textos bíblicos e a importância de considerar contextos históricos, culturais e literários ao estudá-los. Fato é que alguns eruditos pensam que Reuel era o pai de Jetro e para eles essa é a maneira mais lógica de explicar o problema. Talvez Reuel ou Jetro fossem reis sacerdotes, a exemplo de Melquisedeque, e talvez promovessem alguma forma de fé religiosa que era conhecida por seu ancestral mais remoto, Abraão. É digno de nota que por Moisés ter defendido um hebreu, sua vida tenha mudado e que agora, por defender as filhas do sacerdote de Midian, sua vida tenha adquirido um novo rumo novamente. É claro que tudo estava sob o mais absoluto controle de Deus. Antes do retorno de Moisés ao Egito, para libertar os hebreus, há alguns acontecimentos que devemos elucidar. Deus se revelou a Moisés por meio da sarça ardente e deu a ele as instruções necessárias para a libertação do seu povo. Nesta ocasião, Moisés apresentou 4 objeções. A primeira foi a sua inadequação. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Os homens mais aptos para grandes missões geralmente são os que se julgam mais despreparados. Quando Deus chamou Jeremias para ser o profeta, sua resposta foi: "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança." Na série sobre a história do cristianismo, vimos que Ambrósio lutou muito para não ser nomeado arcebispo de Milão. Da mesma forma, Agostinho de Hipona relutou em aceitar a missão na Inglaterra e Anselmo temeu aceitar a liderança da igreja nos dias maus de Rufo. Deus garantiu a Moisés que o plano teria êxito, de tal modo que ao sair do Egito, o povo de Israel serviria a Deus naquele Monte Santo, o Monte de Deus, Horebe ou Sinai. De repente, Moisés apresentou a sua segunda objeção. Ele teria a tarefa de convencer o povo de Israel de que tinha falado com Deus e recebido sua comissão. Moisés reivindicou uma nova revelação, e isso requeriria conhecer o nome divino para dar-lhe respaldo. Naquele tempo, era crença comum que a essência de uma pessoa se concentrava em seu nome. Nesta série, há 2 vídeos sobre isso, sendo um exclusivamente sobre o tetragrama sagrado e os mistérios que o envolvem, incluindo sua conexão com o Messias. Esse vídeo está imperdível. Assista, por favor. Deus se apresenta então a Moisés dizendo o seguinte: "Eu sou o que sou." O Targum de Jonathan interpreta aqui: "Eu sou aquele que é e que será." O que é indiscutível é que esse nome está alicerçado sobre o verbo ser, no hebraico hayá. Mas o texto hebraico comporta mais de uma interpretação.
Alguns dizem, eu sou porque sou, dando a entender a vida independente ou necessária de Deus, em contraste com a vida de todos os seres criados, que é derivada e dependente. Ou então, Deus é exatamente o que ele é, o poder supremo, imutável. Esta é uma afirmação contrária ao politeísmo. Deus se apresentou como o Senhor, o Deus dos hebreus, e isso batia de frente com a crença egípcia, pois os egípcios eram politeístas. Deus deixou claro que o faraó não deixaria o povo sair e que, por isso, Deus feriria o Egito e despojaria os egípcios. Então Moisés apresentou a sua terceira objeção. Eles poderiam não acreditar nele. Então, para provar que eles creriam nele, Deus fez o primeiro milagre transformando a vara ou o cajado de Moisés numa serpente. A habilidade dos mágicos egípcios aparentemente incluía a capacidade de hipnotizar uma serpente, fazendo-a tornar-se rígida. E assim, os mágicos eram capazes de segurar na mão uma serpente hipnotizada para a admiração das demais pessoas. Era um truque mágico, mas fazer um pedaço de madeira transformar-se realmente em uma serpente era coisa totalmente diversa. Quando os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, cada um deles jogou ao chão uma vara e estas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Então, o dom de milagres faria com que Moisés persuadisse os israelitas da mesma forma com que os apóstolos testificaram através de seus milagres que foram enviados por Cristo. Deus ainda fez outro milagre, tornando a mão de Moisés leprosa e curando-a logo em seguida. Isso mostrou que Deus é capaz de curar doenças incuráveis. No Oriente, essa era uma doença comum, a lepra, né? Ainda que outras enfermidades, e não somente a doença de Hansen, fossem chamadas por esse nome. Após as 3 objeções, Moisés apresentou mais uma objeção, a de que ele não conseguia falar bem. Parece que Moisés gaguejava em momentos de crise. Depois dessa 4ª objeção, a ira de Deus se acendeu sobre Moisés. Não porque Moisés estava sendo humilde demais, mas porque estava demonstrando uma grande incredulidade, mesmo diante de tudo que Deus havia lhe garantido. Ele havia dito para Deus que ele enviasse outra pessoa. Assim, Deus enviou Arão, irmão de Moisés, para desempenhar o papel de porta-voz, pois ele era um orador eloquente. Estevão disse que Moisés era poderoso em palavras, em Atos 7, versículo 22, mas isso deve referir-se ao efeito total de seus discursos diante do faraó, com a ajuda de Arão. Deus ordenou que Moisés levasse a vara, pois seria através dela que os milagres seriam feitos. Nas mãos de Moisés, tornava-se um poder. Não era como a varinha dos mágicos que enganavam os homens com suas ilusões. Provavelmente, tratava-se de um cajado de pastor. Estava envolvido nas maravilhas a serem realizadas no Egito. Havia o cajado de Baco e também o cajado de Mercúrio, que era o porta-voz dos deuses. Homero apresentava Mercúrio a tomar de seu cajado a fim de operar milagres, quase nos mesmos termos que vemos neste capítulo de Êxodo. O paralelo é tão próximo que alguns pensam que Homero tomou a ideia por empréstimo do livro de Êxodo, ou que o livro de Êxodo tomou por empréstimo uma ideia de Homero. Hermes de Cilene chamava as almas com sua varinha de ouro. Virgílio copiou Homero e suas varas de poder. Até hoje, os mágicos profissionais têm suas varinhas com as quais realizam seus truques. Uma outra questão que é importante mencionar é que quando Moisés voltou de Midian para libertar o povo hebreu do Egito, sua esposa Zípora e os seus 2 filhos o acompanharam. Foi nesta ocasião que Deus repreendeu Moisés. O texto diz que numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Talvez por meio de alguma doença, de algum acidente ou através da ação direta de algum anjo destruidor. Os povos antigos acreditavam que um ataque súbito demoníaco ou espiritual podia ser evitado mediante a execução de algum rito. Assim, aqui nesse texto,
a circuncisão efetuada por Zípora em um de seus filhos foi a medida saneadora. Ela usou a lasca de uma pedra aguda. Ao que parece, ela tocou os pés de Moisés com a pele do prepúcio, que pingava sangue, e declarou que ele era um esposo sanguinário. A operação era muito dolorosa. Não foi nada fácil para Zípora realizar este feito. O texto hebraico, na verdade, não nos diz que Zípora tocou os pés de Moisés com a pele do prepúcio, mas que Zípora lançou a pele do prepúcio a seus pés. Alguns eruditos dizem que os pés aqui eram do anjo destruidor, como se este ato de Zípora fosse para aplacar novos ataques deste anjo. Os Targums de Jonathan e de Jerusalém dão essa interpretação, dizendo que isso foi feito a fim de pacificar o anjo que ficou satisfeito com a oferenda. O sinal do pacto abrâmico era agora uma posse de Moisés e de sua família. Embora tivesse realizado um ato heróico, livrando Moisés do juízo de Deus, Zípora ficou desgostosa diante de todo aquele sangue, lançando a culpa de tudo sobre seu marido. Após chegarem ao Egito, Moisés e Arão vão à presença do faraó para lhe informar que ele deveria deixar o povo de Deus ir para celebrar uma festa no deserto. Faraó era considerado o filho de uma divindade e era versado no folclore politeísta e também era um profundo conhecedor das verdades religiosas egípcias. No entanto, ele nunca tinha ouvido falar de Yahvé, o Deus dos hebreus, e deixou claro que não permitiria que o povo saísse do Egito. Além disso, o faraó aumentou a carga de trabalho dos israelitas, exigindo que eles produzissem a mesma quantidade de tijolos, mas que fossem os responsáveis pela palha também. Obter palha requeriria dos escravos ir aos campos, cortar certas plantas, transportar o material a depósitos e, finalmente, trazê-los até onde os tijolos estavam sendo feitos. No Egito, tijolos crus eram feitos do lodo do Nilo, misturado com palha cortada, que eram então secos ao sol. E os tijolos eram usados na construção de casas, túmulos, muros, fortificações, recintos sagrados, edifícios e toda espécie de construção. E em casos raros, eram usados até na construção de pirâmides. A narrativa de Êxodo vai nos conduzindo até os encontros de Moisés e Arão com o faraó, e num destes encontros, os magos tentaram duplicar o milagre que transformou a vara que foi passada de Moisés para Arão em serpente. Porém, a vara de Arão, como já falei, engoliu as serpentes dos magos e encantadores. Isto foi um sinal de que os milagres nunca devem ser tomados como prova de uma doutrina ou justiça, visto que pode haver falsos milagres produzidos pela fraude ou até mesmo por poderes demoníacos. Não esqueçam disso. No Egito, os Cacamim, os sábios, os Macaxe, Chefim, os murmuradores e encantadores, e os Cartumim, que eram os escribas sagrados, tinham grande prestígio. Boa parte do ritual dos mortos era constituído por encantamentos e fórmulas mágicas. Aceitava-se que os encantamentos podiam produzir ou curar enfermidades, ajudar pessoas, fazer o mal às pessoas, afastar ataques demoníacos ou de animais, obter presciência quanto ao futuro, ajudar as almas dos mortos no mundo inferior, etc. Mesmo após este milagre, o coração do faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. E aqui há uma questão bastante discutida, pois levanta questões sobre a interação entre predestinação e livre-arbítrio. Existem várias abordagens para tentar equilibrar essas duas noções. De acordo com a tradição calvinista, Deus predestina certas ações e destinos. A ideia de que Deus endureceu o coração de Faraó pode ser vista como uma demonstração da soberania divina, onde Deus tem controle sobre todos os eventos para cumprir seus propósitos divinos. E, mesmo dentro desta visão, alguns teólogos argumentam que o faraó ainda exercia seu livre-arbítrio. Deus endureceu o coração do faraó de acordo com a inclinação já existente no próprio faraó.
Assim, o endurecimento é tanto uma ação divina quanto uma resposta à obstinação do próprio faraó. A tradição arminiana, por sua vez, enfatiza o livre-arbítrio humano e a responsabilidade pessoal. De acordo com essa visão, o faraó tinha a capacidade de escolher obedecer ou não obedecer a Deus. As escrituras alternam entre dizer que Deus endureceu o coração do faraó e que o faraó endureceu seu próprio coração. Isso poderia sugerir uma parceria entre a disposição do faraó e a intervenção divina. Há alguns vídeos aqui nesta série em que falo sobre as diferenças entre o calvinismo e o arminianismo. Assistam para que vocês possam compreender melhor esta questão. No contexto do Antigo Oriente Próximo, os faraós eram vistos como deuses ou semideuses. O endurecimento do coração do faraó pode ser visto como um desafio direto à autoridade divina de Yahvé sobre qualquer poder humano. Então, através da dureza de coração por parte de Faraó, Deus multiplicou os seus sinais, que são descritos como as 10 pragas do Egito, que, ao que parece, aconteceram num período de 9 meses, sendo agrupadas em 3 unidades de 3 pragas, sendo a 10ª praga a morte dos primogênitos, a praga culminante. Vocês verão agora como cada praga não apenas demonstrou o poder de Deus, mas também desafiou diretamente as divindades egípcias, evidenciando a supremacia do Deus de Israel sobre os deuses do Egito. A primeira praga transformou a água do Nilo em sangue, matando peixes e tornando a água inabitável. Há céticos que procuram explicar o que aconteceu, afirmando que o rio Nilo assumia uma coloração avermelhada quando suas águas estavam no seu nível máximo, por causa de partículas vermelhas de barro ou por causa de minúsculos organismos que tomavam conta do rio nessas ocasiões. Contudo, essa explicação é inteiramente tola. Isso não serviria de sinal para o faraó, nem impressionaria a alguma coisa. Aqui o texto nos diz que as águas tornaram-se suficientemente venenosas para matar os peixes. Portanto, as explicações naturais falham, a menos que se possa demonstrar que, por alguma razão desconhecida, antigamente o rio Nilo ficava poluído por causas naturais. Todavia, não se dispõe de nenhuma informação sobre tal acontecimento. Pela segunda vez, o poder de Yahvé venceu o poder dos mágicos egípcios. A serpente de Arão havia devorado as serpentes dos mágicos. Agora, o fenômeno do Nilo poluído, não podia ser reproduzido pelo repertório dos truques dos mágicos egípcios. O versículo 22, contudo, mostra que eles conseguiram imitar o fenômeno, mas nada tão vasto como a poluição de um rio inteiro. Então, todas as águas existentes no Egito foram afetadas. O Nilo, com seus tributários, qualquer lago ou lagoa, e até qualquer água contida nos vasos que alguém tivesse em sua casa, em cisternas, em tanques, etc. O milagre foi verdadeiramente grande. Não lemos onde os mágicos egípcios encontraram água para duplicar o milagre, embora em minúsculas proporções. Fosse como fosse, o que fizeram foi algo muito pequeno, proporcionalmente, mas o faraó não deu atenção à diferença. Seu coração estava tão embotado que nada podia perceber. O Egito não dispõe de água corrente, salvo as águas do Nilo e seus afluentes. Qualquer outra água tem de ser obtida em poços ou fontes. Então esta primeira praga fez com que o rio Nilo, de certa forma, morresse, a fim de que o povo de Israel pudesse viver. A água é vital à vida, e era o símbolo mesmo da vida. O próprio rio Nilo era considerado uma divindade, como eu já falei. Além disso, Hapi, também chamado Apis, era o deus boi, aquele associado bem de perto ao Nilo. E Khnum, o deus carneiro, era o guardião do Nilo. O renascimento de Osíris, o deus da terra, dependia de águas limpas e de bom suprimento. E assim foi posto em dúvida até o destino dessa divindade também. O rio Nilo começou a cheirar mal. Para se salvar, então, todos os egípcios cavaram poços e cisternas
pois pela misericórdia de Deus, esses depósitos subterrâneos não foram atingidos pela praga. A dureza de coração do faraó fez com que Deus fosse enviando uma praga após a outra. A segunda praga foi uma invasão de rãs. A palavra hebraica usada para rãs é tsefer deah e aparece 3 vezes no Antigo Testamento. No grego, a palavra é batrahos, que ocorre somente em Apocalipse 16, versículo 13. Porém, seu uso em Apocalipse é metafórico, indicando espíritos malignos. O rio Nilo, por ocasião da primeira praga, ficou severamente poluído, sendo essa a causa provável do aparecimento das rãs que saíram das águas marginais daquele rio para invadirem os campos. Diversos tipos de rãs eram nativas do vale do rio Nilo, e uma ou mais dessas espécies poderia ter causado a praga mencionada em Êxodo. Tais rãs atingem um comprimento de cerca de 7 centímetros, aproximadamente, o que significa que são pequenas. A rã verde é comestível, mas tais batráquios eram considerados imundos pelos egípcios e pelos israelitas. Nos lugares quentes e secos, as rãs desidratam-se e morrem rapidamente, o que resulta na putrefação, com seus odores desagradáveis e sua ameaça à saúde das pessoas. É uma ironia que as rãs se mostrem muito úteis no controle da multiplicação de insetos, e algumas das pragas que se seguiram à praga das rãs devem ter sido causadas pelos insetos, pelo menos em parte. Portanto, uma coisa conduzia a outra em uma série de desastres atribuídos à indignação de Deus contra os egípcios. Normalmente as rãs permanecem perto dos rios, mas nessa ocasião elas tiveram o impulso de invadir todos os lugares concebíveis. Deus poderia lançar contra os egípcios qualquer tipo de animal, como leões, crocodilos, etc. Mas ele permitiu a humilde rã e insetos, como os piolhos e as moscas. As pragas eram extremamente incômodas, mas menos ameaçadoras à vida do que outras que poderiam ter sido mandadas. As rãs não vivem propriamente nos rios, mas em charcos e pequenas poças de água às margens dos rios, sobretudo em áreas pantanosas onde abundam os insetos de que elas se alimentam. Havia uma antiga superstição que as rãs se multiplicam espontaneamente, sem se procriarem, a partir do lodo do Nilo. Até hoje persiste a crença de que o lodo do Nilo possuía esse poder entre as pessoas simples lá do Egito. Os egípcios atribuíam poderes divinos às rãs. A deusa egípcia Heket tinha a forma de mulher com cabeça de rã. Seu marido, o grande deus Khnum, teria criado as coisas fazendo a vida sair pelas narinas de Heket. Sua respiração animaria os corpos criados por seu marido. Essa crassa superstição fazia a religião egípcia proibir a matança de rãs. Desta forma, como eu já disse, essa segunda praga foi mais um ataque contra a teologia egípcia. Os egípcios davam grande valor à higiene pessoal, mas agora havia rãs até mesmo em seus leitos. Os sacerdotes vestiam-se com trajes de linho fino e limpo, mas agora saltavam rãs nos templos, chapinhando nos líquidos sagrados. As rãs também caíam sobre os utensílios de cozinha e nos pratos. Entravam pelas gavetas, em vasos de plantas, em esgotos e em taças sagradas. Embora as rãs prefiram ficar por perto de onde há água, onde também há insetos que lhes servem de alimento, aquelas rãs marcharam terra adentro em quantidades prodigiosas. O número delas tornou-se tão grande que não havia espaço bastante em seu habitat natural. As rãs tornaram-se como a areia do mar, e o ibis, pássaro que consome rãs, de estômago repleto, ficava a olhar, não tendo a menor condição de consumir todas as rãs. O pecado do homem perturba a todas as coisas, incluindo até o equilíbrio ecológico. A deusa egípcia Heket era a deusa da fertilidade. Assim, a praga transformou um símbolo de fertilidade em uma maldição. Os magos fizeram sair ainda mais rãs do Nilo, demonstrando uma exibição do poder satânico real, mas negativo. Ou então, agindo de forma fraudulenta, já que não conseguiram se livrar das rãs. Faraó chamou a Moisés e a Arão para que eles rogassem ao Senhor que tirasse as rãs dele e de seu povo, prometendo deixar o povo ir,
Porém, o faraó não cumpriu a sua palavra, como Deus havia dito a Moisés. Talvez os montões de rãs mortas tenham sido a causa, ou pelo menos a causa contribuinte para a grande multiplicação de insetos que constituiria a terceira e a quarta praga, dos piolhos e das moscas. Embora a tradução apresentada em nossas Bíblias seja piolhos, o termo hebraico é kein, e pode significar mosquitos, carrapatos, pulgas, etc. Alguns estudiosos pensam num certo tipo de mosquito, transmissor da febre dengue, que existe em países do Oriente Próximo e Médio. Assim como o lodo do rio Nilo havia produzido espontaneamente uma prodigiosa quantidade de rãs, assim também o pó da terra produziria o inseto que causava a terceira praga. Visto que o pó da terra tem um número praticamente infinito, ninguém pode calcular o número de insetos que o chão produziu. Heródoto descreveu uma terrível praga de mosquitos que houve no Egito. Desde os tempos antigos, disse ele, mosquitos e mosquitos ferroadores têm sido pragas do Egito, especialmente no outono. O Nilo, ao começar a baixar suas águas, deixa poças de água estagnada onde os insetos se multiplicam. Os magos tentaram imitar esta praga, mas não conseguiram. É possível que o próprio Yahvé tenha impedido que esse poder satânico se manifestasse. Como eu já disse, os egípcios eram um povo muito higiênico, e isso incluía, além de banhos frequentes, a retirada de todos os pelos do corpo. Então imagine só o que significou o ataque desses insetos ferroadores que eles certamente consideravam imundos. Esta praga afetou diretamente os sacerdotes egípcios, que valorizavam a pureza ritual. O impacto na pureza ritual dos sacerdotes foi significativo, interrompendo suas práticas religiosas. A praga dos piolhos, ou mosquitos, é frequentemente associada com a humilhação de Geb, o deus egípcio da terra. Na mitologia egípcia, Geb era responsável pela terra e seu controle sobre o solo foi desafiado quando o pó da terra se transformou em piolhos ou mosquitos, demonstrando que o poder de Geb era inferior ao do Deus de Israel, Yahvé. Até aqui, a vara milagrosa foi usada por Arão. Então, da quarta até a sexta praga, os milagres foram realizados sem o uso da vara. A quarta praga foram nuvens de moscas que encheram as casas e cobriram a terra do Egito. A enchente e a vazante do rio Nilo, que provocavam poças de água estagnada, favoreciam essa multiplicação. E os prodígios estavam aumentando o terror do povo egípcio. A putrefação das rãs tinha favorecido a grande multiplicação de insetos. Filo disse que as moscas eram as moscas de cão, musca canina, conhecidas por suas mordidas dolorosas. O deus egípcio atacado por essa praga pode ter sido Ra, o deus Sol, e também Uati, o deus mosca. O deus Anubis era adorado sob a forma de um cão ou de uma mosca de cão. Nos tempos antigos não havia inseticidas nem conhecimento capaz de reduzir as moscas, mesmo porque havia menor atenção dada às medidas de higiene e as sociedades eram essencialmente agrícolas. Por isso, os insetos acabavam se multiplicando à vontade. Assim, os deuses se misturavam com essa questão de moscas. Baal-zebub era o deus das moscas. Hércules era o exterminador das moscas. Moagros, dos eleanos, castigava as pessoas através das moscas. Júpiter expelia as moscas. Uati, como já foi dito, era a divindade egípcia associada às moscas. A quinta praga atacou vários deuses egípcios, que foram grandemente humilhados, como Hathor, a deusa com cabeça de vaca, e Apis, o deus touro, símbolo da fertilidade, já que esta quinta praga atingiria os gados dos egípcios, impactando profundamente a economia e a vida religiosa. A doença que atingiu os animais pode ter sido a anthrax, uma doença altamente infecciosa que também ataca o homem. A anthrax é uma doença propagada pelas moscas e pelos mosquitos. Além de estarem sob ataque aqui os deuses Hathor e Apis, também estava sob alvo Gnum, o deus carneiro. O versículo 6 do capítulo 9 de Êxodo nos diz que todo o rebanho dos egípcios morreu, mas os versículos 10, 20 e 21 afirmam que havia animais vivos entre os egípcios. O que aconteceu foi o seguinte: ou a palavra todo neste versículo é uma hipérbole, ou então
A palavra todo significa todo o rebanho que estava nos campos. O gado guardado em estábulos, etc., sobreviveu. Seja como for, a praga foi devastadora, atacando uma pedra fundamental das mais importantes da economia nacional e produzindo grande consternação em uma sociedade essencialmente agrícola, mas que também dependia muito de seu gado. E é bom deixar claro que as 10 pragas tinham como alvo os egípcios. Apenas os egípcios e seus falsos deuses, é claro, visto que o povo de Israel foi poupado de todas elas. De acordo com a narrativa bíblica, no livro de Êxodo, Deus fez uma distinção entre os egípcios e os israelitas. As pragas foram enviadas sobre o Egito para convencer o faraó a libertar os israelitas da escravidão. Mas os israelitas foram poupados dessas pragas. A 6ª praga foram as feridas dolorosas que afligiram os egípcios e os seus animais. Os sacerdotes egípcios, incapazes de curar as úlceras, mostraram a impotência dos deuses egípcios. A pureza física era vital para os rituais religiosos. Como já vimos, cada praga atacava e humilhava as divindades egípcias. Esta praga humilhou a deusa Sekhmet, a deusa que supostamente tinha poder sobre as enfermidades e se tornou impotente aos olhos dos egípcios. Também foi humilhado o deus Sunu, o deus da pestilência, bem como Ísis, a deusa da cura, que parecia destituída de qualquer poder. Os egípcios devem ter apelado para todas estas divindades. No Egito, as doenças de pele eram comuns nos homens e nos animais, mas a magnitude dessas pragas as tornavam únicas. Desta forma, o sistema teológico inteiro do Egito foi humilhado pelas diversas pragas, porquanto Yahvé estava sendo exaltado para tornar-se universalmente conhecido. Interessante notar que os magos egípcios ficaram cada vez mais desacreditados. A diminuição de seus poderes fez parte da progressão das pragas. Os mágicos tinham reproduzido a transformação de água em sangue. Tinham reproduzido a praga das rãs, mas não tinham conseguido reproduzir a praga dos piolhos. Naquela altura, eles reconheceram o dedo de Deus nas pragas. E agora, em Êxodo 9, versículo 11, não somente pararam de tentar imitar os milagres, mas eles mesmos se tornaram vítimas das pragas das úlceras. Yahvé, pois, havia ganho a batalha contra os poderes sinistros. E em breve haveria uma vitória completa sobre os opositores que já jaziam caídos no pó. A 7ª praga foi uma chuva de pedras, uma tempestade de granizo que destruiu plantações e árvores. Yahvé continuava a humilhar o panteão egípcio. Nut, a deusa do céu, não foi capaz de fazer parar a Saraiva. Osíris, o deus da fertilidade e das plantações, não pôde defender o Egito. Set, o deus das tempestades, não parou a Saraiva. O nome e o poder de Yahvé tinham se tornado universais. Da 7ª até a 9ª praga, Deus volta a usar a vara de Arão para a realização dos milagres. Estas 3 novas pragas foram as mais severas até então. Tempestades violentas eram e continuam sendo praticamente desconhecidas no Egito. Essa praga é aqui chamada de chuva de pedras, mas o mais provável é que houve algum tremendo distúrbio nas condições atmosféricas. Houve inundações e manifestações elétricas de assustadoras proporções. O sistema agrícola do Egito foi totalmente devastado. Os efeitos do desastre haveriam de fazer-se sentir por longo tempo. Os poucos animais domesticados que tinham sobrevivido às pragas anteriores agora foram atingidos pesadamente por esta praga, excetuando-se naturalmente os que haviam sido abrigados por algumas poucas pessoas prudentes. A 8ª praga faria com que o pouco que tinha restado depois da chuva de pedras fosse aniquilado pelos enxames de gafanhotos. O trecho de Êxodo 9, versículo 32, mostra que o trigo e o centeio haviam escapado à devastação pela Saraiva. Alguns animais também haviam sido protegidos pelos egípcios que tinham dado crédito aos avisos de Moisés. Mas coisa alguma e ninguém poderiam resistir aos milhões de gafanhotos. A deusa do céu dos egípcios, a deusa Nut, não foi capaz de proteger os egípcios. Osíris, o deus egípcio da fertilidade, não pôde impedir a destruição das plantações. Min,
o deus da vegetação e da fertilidade, também foi demonstrado como impotente. A fome resultante mostrou a incapacidade dos deuses de proteger a terra. A 9ª praga cobriu o Egito com densas trevas por 3 dias. Nós não sabemos, com certeza, o que aconteceu. A praga pode ter sido um acontecimento local, devido a uma tremenda tempestade de poeira, por exemplo, tão intensa que obscureceu o sol por muito tempo. O vento quente chamado Khamsin, que sopra da banda do deserto, especialmente durante a primavera, de março a maio, algumas vezes traz tanta areia e pó que o ar se escurece e a respiração torna-se difícil. Pode ter sido isso? Pode, mas não temos como saber. Podemos descartar a hipótese de um eclipse, porque o texto nos afirma que na terra de Gósen, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Curiosamente, as trevas que envolveram a crucificação de Jesus duraram 3 horas. Aqui foram 3 dias. Fato é que esta praga representou a humilhação do Deus Ra, o Deus Sol, mostrando a supremacia do Deus de Israel, e também demonstrou a impotência de Horus, o Deus associado ao Sol, e Nut, a deusa do céu, que não podia fazer o sol iluminar o Egito. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos egípcios, desde o filho do faraó até os prisioneiros. Nenhum filho primogênito, humano ou animal, seria poupado. Agora, a ameaça era de uma destruição deveras devastadora. A morte dos primogênitos simboliza a derrota imposta por Deus ao Egito mediante o triunfo sobre os seus deuses. De acordo com o pensamento dos hebreus, os primogênitos representavam o todo. O domínio sobre o Egito como uma entidade independente, desta forma, estava chegando ao fim. Seus deuses estavam mortos. Os animais aos quais os egípcios adoravam também estavam mortos. Esta praga foi um golpe final que afetou diretamente a linhagem e a continuidade do poder faraônico, destacando a totalidade do julgamento divino. A exemplo das pragas anteriores, Deus humilhou o deus egípcio da reprodução, o deus Min. Também humilhou Heket, a deusa do nascimento, e Ísis, a protetora de crianças. E foi esta praga que fez com que o faraó permitisse a saída do povo hebreu do Egito. Na verdade, o faraó foi forçado a libertar os escravos, e isso sem nenhuma reserva de qualquer sorte. O Egito foi despojado. O povo de Israel havia sido explorado por várias gerações. Tudo quanto agora estava levando era mais que merecido. Há muito havia sido prometido que Israel não sairia do Egito de mãos vazias. Seria feita reparação por ordem de Yahvé. Diz claramente o livro de Jubileus que Israel saqueou o Egito. Sabedoria de Salomão, um outro livro, refere-se à questão como uma recompensa que Israel obteve por seu trabalho escravo. Essas coisas que Israel levou foram joias, prata e ouro, ao que as versões adicionaram vestes, vasos e qualquer coisa valiosa que pudesse ser negociada com os habitantes do deserto. O texto continua nos falando da instituição da Páscoa. Nesta série, há um vídeo sobre a Páscoa. Assistam para que vocês possam estar bastante preparados para a caminhada que faremos no próximo vídeo. Ocasião que sairemos do Egito, junto com os israelitas, para analisarmos algumas outras passagens muito importantes. Chegamos ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e compartilhe muito esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo também. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossos vídeos. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.